Foco nas notícias aqui do nosso estado. O Grupo RIC interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, a Jovem Pan Ponta Grossa e a Jovem Pan Cascavel e também para a região da Tríplice Fronteira. E nós vamos juntos até às 8 da manhã com as principais informações do momento. O RIC Notícias dessa sexta-feira já está no ar e junto comigo aqui operando os teclados da nossa mesa, Fernandinho. Bom dia, Fernandinho. Bom dia, Mark. Bom dia, ouvintes do RIC Mais Notícias. Estamos aqui já nessa manhã de sexta-feira. E você pode participar desde já, viu? O WhatsApp é o 98504 5092. 98504 5092. Para quem não for de Curitiba, tem que colocar o 41 na frente. Também estamos nas redes sociais. O Facebook é o RIC Mais Notícias. Só você digitar aí na sua barra de busca e pode nos ver e ouvir ao vivo pelo Facebook. No Twitter é o @RICMaisPR. Também tem o e-mail, se você quiser, é o redação.jp@ricpr.com.br. E vamos lá conferir os principais destaques desta sexta-feira. RIC Mais Notícias. Michel Temer é denunciado mais uma vez ao Supremo. Além dele, o paranaense Rodrigo Rocha Loures também é citado por Janot. Acordo de delação premiada pode complicar a situação de deputados paranaenses investigados na Operação Carne Fraca. Polícia Federal está nas ruas para prender grupo que praticava crimes contra a Caixa Econômica Federal. Governo do estado gastou R$70 mil para garantir segurança durante o segundo depoimento de Lula em Curitiba. Senador Roberto Requião quer acabar com um tratamento diferenciado para autoridades. Ele criticou a postura de como a procuradora que pediu para Lula de não se referir a ela como querida. E um relatório que pode decidir o destino da vereadora Kátia de Tricha, aqui de Curitiba, vai ser apresentado hoje na Câmara. Estamos no ar. Bom dia. RIC Mais Notícias. Tempo. E o sol está brilhando em Curitiba. A sexta-feira começa bonita na capital dos paranaenses. Mínima hoje de 14 graus, a máxima não passa dos 29. Agora 18 graus aqui em Curitiba. Isso é o que marca os termômetros do CIMEPAR. A previsão para hoje é de poucas nuvens, céu claro e o sol brilhando. Não chove em todo o estado. Lá em Ponta Grossa, mínima de 14, máxima de 31, agora nos Campos Gerais, 16 graus. Em Cascavel, máxima de 33, mínima de 19, agora 19 graus lá na região oeste. E em Foz do Iguaçu, mínima de 19, máxima não passa dos 33, agora 19 graus na Tríplice Fronteira. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a Foz do Iguaçu, por lá o aeroporto funciona por instrumentos. Você que também vai a Porto Alegre, atenção, aeroporto também por instrumentos. O Salgado Filho, as informações são da Infraero. RIC Mais Notícias. E nós começamos falando da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o presidente Michel Temer e um grupo de integrantes do PMDB por organização criminosa. Entre os nomes que aparecem na lista está o do ex-deputado paranaense Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o Homem da Mala. Você ouvinte deve lembrar daquela cena lamentável dele puxando a mala de rodinha cheia de dinheiro de propina. Também aparecem na lista Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha e Moreira Franco. De acordo com a denúncia de Rodrigo Janot, eles praticaram ações ilícitas em troca de propina, utilizando diversos órgãos como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Os desvios podem chegar à casa dos 587 milhões de reais. Temer também é acusado por obstrução à justiça, por instigar Joesley a pagar vantagens para evitar a delação premiada de Lúcio Funaro. O Palácio do Planalto divulgou uma nota em que diz ver uma marcha irresponsável de Janot e afirma que a nova denúncia está recheada de absurdos. Por meio de nota, o PMDB informou que lamenta mais um ato de irresponsabilidade realizado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Rodrigo Rocha Loures afirmou também por nota que não participou de nenhum acordo de pagamento ou recebimento de propinas.
O ex-deputado disse ainda que só era assessor pessoal do presidente e não tinha nenhuma intervenção em atividades financeiras. Agora, o caso está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, o paranaense Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, e ele já avisou que só vai tocar nesse assunto na semana que vem, quando deve ser discutido, inclusive, no plenário do Supremo, essa questão. Então, por enquanto, o Janot sai do cargo no próximo domingo, oficialmente. A partir de segunda-feira, a procuradora-geral será a Raquel Dodge, e ela que vai ficar à frente aí da possível denúncia a partir de agora contra Michel Temer. Se for para a Câmara, a gente já sabe o que vai acontecer. Não passou a primeira, não vai passar a segunda. A Câmara não está com disposição, e os motivos nós sabemos bem quais são, né? Tem um monte de emendas sendo liberadas aí a todo momento. Os deputados dificilmente vão aprovar essa segunda denúncia contra Temer. E daí quem paga a conta é eu, você, aí ouvinte do outro lado do carro, né? Da outra vez que liberaram um monte de emenda, coincidência ou não, a gasolina aumentou bastante, na mesma época. Então é isso que vai acontecer. Quem vai pagar a conta, mais uma vez, é a população. O Janot apresentou essa denúncia aí, mesmo sabendo que não vai ser aprovada na Câmara. Talvez, claro que tem que apresentar, se tiver denúncia, se tiver fato criminoso, tem que fazer isso, é o trabalho dele. Agora, se for pensar pela lógica do contribuinte, não vai passar, a gente conhece o nosso Congresso Nacional, nós vamos pagar mais uma conta. Então, é chover no molhado só. O presidente Temer só vai ter que liberar mais dinheiro ainda para os deputados lá na Câmara para não ter essa denúncia aceita. RIC Mais Notícias. E o senador Álvaro Dias reagiu à denúncia contra o presidente Michel Temer. Ele, que é pré-candidato à presidência pela sigla Podemos, acredita que a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República está mais estruturada, porém não deve derrubar o ex-presidente. Eu acho que ela vem fortalecida, com conteúdo de mais força e com sustentação jurídica mais eficaz, e com a imagem do presidente mais debilitada. Então ela chega com mais força. Mas eu imagino que ainda o presidente encontre recursos para a sua sobrevivência num primeiro momento. Tá aí Álvaro Dias reforçando o que a gente acabou de dizer aqui, né? Dificilmente vai derrubar Temer essa nova denúncia. Ele tem apoio no Congresso, ele conhece como poucos os corredores do Congresso Nacional, foi presidente da casa, então dificilmente essa nova denúncia do Janot vai derrubá-lo. São cartas marcadas, o fim dessa história, mais uma pizza no forno. E o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, quer que Joesley Batista e Ricardo Saldi, da JF, sejam julgados aqui em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Ele apresentou a denúncia aos executivos ontem pelo crime de obstrução à justiça. A prisão temporária dos acusados vence hoje, mas Janot pediu que se decrete prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Joesley teria pago propina para que Lúcio Funaro não fechasse o acordo de delação. Então esse pedido agora do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, para que o juiz Sérgio Moro toque aí o processo contra o Joesley Batista e o Ricardo Saldi. Quem vai decidir isso, mais uma vez, é o ministro Edson Fachin, se desmembra ou não o processo. Está nas mãos do Supremo agora essa decisão, se esse processo desce aqui para a 13ª Vara Federal em Curitiba ou não. Vamos aguardar para ver o que acontece. E se descer para o Moro, a gente sabe que o juiz aqui de Curitiba é muito mais rápido do que o Supremo. O Joesley, que já está bem enrolado lá em Brasília, vai se ver aí com mais esse problemão na vida dele, que é o juiz Sérgio Moro, investigando aí e julgando, principalmente julgando, as peripécias que o açougueiro mestre da JF aprontou por aí. RIC Mais Notícias. Agora 7h11 e falando em açougue, em carne, o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves, fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, se comprometendo a esclarecer detalhes sobre o esquema de cobrança de propina e fraude na fiscalização de frigoríficos, investigada pela Operação Carne Fraca. Apontado como chefe do esquema, Daniel Gonçalves deve atingir vários políticos na delação. Entre eles, os deputados federais do PMDB paranaense,
Osmar Serralho e Sérgio Souza. Osmar Serralho foi flagrado em conversa telefônica gravada com o ex-superintendente da Polícia Federal, chamando-o de grande chefe. Serralho e Sérgio Souza e outros 2 parlamentares do PMDB, João Arruda e Hermes Parcianello, o Frangão, fizeram o pedido para que Gonçalves fosse mantido no cargo, apesar das suspeitas de corrupção, e teriam recebido recursos do esquema, de acordo com o delator Daniel Gonçalves. Em nota, o deputado João Arruda, do PMDB, disse que não existe nenhum motivo para estar na delação do senhor Daniel Gonçalves e também não tem nenhum conhecimento dessa delação ou da citação do nome dele. Os deputados Osmar Serralho, Hermes Parcianello, o Frangão, e Sérgio Souza não atenderam às nossas ligações. A grande verdade é que grande parte dos políticos paranaenses treme de medo quando escuta esse nome, Daniel Gonçalves. Ele é o novo Alberto Youssef dessas investigações. O Alberto Youssef foi o primeiro delator da Petrobras, um dos primeiros, o doleiro chefe do esquema que começou a entregar todo mundo, ele e o então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E o Daniel Gonçalves é o primeiro delator com mais substância da carne fraca e deve contar tudo o que acontecia de corrupção no Ministério da Agricultura do Paraná. Só para relembrar, você ouvinte, ele afrouxava a fiscalização em troca de propina. E essa propina não era só em dinheiro, era inclusive em carne. A própria carne servia como moeda de troca da corrupção aí. Inclusive, ele contou aos delegados da Polícia Federal, aos procuradores da República, que há políticos aqui de Curitiba, inclusive, que recebiam toda sexta-feira um tanto de carne aí na casa deles como participantes do esquema. Esperar para ver, vem muita coisa podre por aí. Eles que vendiam até carne podre, porque a fiscalização afrouxava, também eram podres no jeito de operar suas políticas. O Daniel Gonçalves está falando bastante essa semana, falou bastante, inclusive, vem muita coisa por aí. Rick Mais Notícias. Agora, 7h14, vamos conversar sobre os ouvintes aqui que estão participando da nossa programação. O Elcio Koleski diz que a primeira denúncia contra o Temer falava em 500 mil, agora são 500 milhões. Temer não tem saída, na opinião do ouvinte. A Giovana diz que tem uma boa notícia em meio a essa meleca toda, que é a política brasileira. Amanhã tem um jogo aqui da equipe de futebol americano de Curitiba. Olha só, boa notícia mesmo. Daqui a pouquinho o Pietro De Lázari está aqui no estúdio, inclusive, hoje ao vivo, falando do esporte. Também tem ouvintes aqui pelo Facebook, no Rick Mais PR, nossa página aqui no Facebook. Quem está conosco aqui ao vivo é o Lucas Rocha Barros. Ele diz que está escutando a gente aqui do Rick Mais Notícias, Fernandinho, lá do Chile, olha só. Ele está lá do Chile, pela internet, semana de trabalho puxada, mas semana que vem está de volta ao Brasil. Obrigado pela audiência aí do Chile. O Aljus, Flauzino também está conosco, reclamando da situação do país. Também tem o Carlos Pecoma, enfim, muita gente aqui pelo Facebook. Você também pode participar conosco, é só digitar ali na sua barra de busca, Rick Mais PR, e nos achar ali. Bastante gente também perguntando do Denian Couto. Denian tirou uma folga hoje, mas acho que daqui a pouquinho talvez entre conosco, bater um papo sobre as principais notícias do dia. Daqui a pouquinho a gente volta. 7h15 agora. Rick Mais Notícias. Agora 7h20. Acabou de pular o relógio aqui, 7h20. E nós voltamos para contar para você que depois de ter interrogado o ex-presidente Lula, um juiz federal, Sérgio Moro, pediu ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acesso ao sistema operacional Drausos, o chamado software da propina, que era utilizado pelo setor de operação estruturadas da Odebrecht, que na verdade era um departamento de subornos. A pedido da defesa de Lula, o juiz Sérgio Moro determinou uma perícia no material com o objetivo de fazer uma análise geral sobre o funcionamento do sistema e atestar aí a autenticidade dos documentos obtidos a partir dele. Durante a audiência, o ex-presidente Lula se esquivou das perguntas sobre a denúncia do processo referente à compra de um terreno pela Odebrecht para o Instituto Lula. E sobre o Instituto Lula, mais uma curiosidade, o Palocci está delatando, aquele depoimento dele contra o Lula foi só o começo de tudo, e ele contou em um dos anexos aí de delação premiada dele, que o Instituto Lula tinha uma contabilidade paralela operada por Paulo Camoto. Isso significa o quê? Que tinha propina dentro do próprio instituto dele.
Então, dentro do próprio Instituto Lula, tinha desvios, tinha contabilidade paralela, tinha coisa não declarada. Então, até no contabilidade do próprio Instituto, tinha confusão, tinha rolo. Então, quem entregou isso foi o Palocci. E, claro, vai ser mais um tema a ser investigado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal também. Agora, 7h20, a Secretaria de Segurança Pública gastou R$70 mil para montar o esquema especial que garantiu a segurança durante o depoimento do ex-presidente Lula à Justiça Federal aqui na última quarta-feira. Ao todo, 1.200 agentes participaram da operação. Eles acompanharam um protesto de 2.000 pessoas a favor do ex-presidente na Praça Generoso Marques e realizaram a vistoria nos 71 ônibus que trouxeram manifestantes à capital. 14 ônibus foram multados por irregularidades e 3 apreendidos. Uma pessoa foi detida ao passar mal em frente à justiça, mas foi liberada logo em seguida. Um helicóptero também foi usado durante a operação. Então, o que custou o depoimento do Lula aqui em Curitiba, as 2 horas e 10 minutos que ele falou com o juiz Sérgio Moro, foi R$70 mil aos cofres públicos. Essa conta aí já está em quase 200 mil, não é? Porque a primeira vez que ele esteve aqui em 10 de maio, segundo a Secretaria de Segurança, foi em torno de R$120 mil o custo. Agora, mais R$70 mil. Lembrando que o Lula tem mais uma ação que ele responde aqui em Curitiba, na Justiça Federal do Paraná, que é a ação do sítio de Atibaia. Então, com certeza, ele vem pelo menos mais uma vez aqui ser interrogado pelo Moro. É mais um tanto de dinheiro que vai embora. Então, está ficando salgada essas contas aí dos interrogatórios do ex-presidente Lula. Lembrando que o juiz Sérgio Moro, inclusive, ofereceu a ele, para economizar esse dinheiro, esses R$70 mil, fazer por videoconferência lá de São Paulo. Ele não quis, não topou, fez questão de vir aqui pessoalmente, claro, para depois ir lá na Praça Generoso Marques e discursar para a militância do partido dele. E agora, quem ficou com a conta da segurança foi o cofre do governo do estado, R$70 mil, essa operação especial. E o senador Roberto Requião quer acabar com o tratamento diferenciado para autoridades no Brasil. Ele teve a ideia de apresentar um projeto de lei sobre o assunto depois de um incidente que aconteceu na quarta-feira, durante o depoimento de Lula. Uma das promotoras fazia uma pergunta e, na resposta, o ex-presidente se referiu a ela como querida. Essa deve ter sido depois, na reunião da direção, deve ter discutido que não aceitou. O senhor tem conhecimento da formalização? Não tenho, querida, não tenho. Também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do Ministério Público pelo tratamento protocolar devido. Como é que seria? Doutora... Senhor ex-presidente, eu vou pedir realmente, até peço escusas, não percebi isso de maneira tão clara. Sei que, evidentemente, o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida, mas peço que não utilize, tá? Pode chamar de doutora, tá bem. Senhora procuradora, tá bem. Perfeito. O fato irritou Requião, que subiu à plenária do Senado ontem e criticou a postura da promotora e do juiz Sérgio Moro. E esses tratamentos especiais não têm nenhum sentido. Vossa Excelência, por quê? Porque fez um concurso público? O advogado no Brasil tem o título de doutor em função de um decreto-lei do João Goulart. Na Suécia, não é assim. Eu estou examinando a legislação sueca, que aboliu todo o tratamento especial para as famosas autoridades. A turma do você sabe com quem está falando. Vou apresentar esse projeto nos próximos dias. Agora é importante analisar o contexto da reclamação da procuradora. O depoimento é na íntegra na internet, qualquer um pode acessar lá, tem milhares de sites que já disponibilizaram esse material. Ela se incomodou, não é com querida em si. A gente sabe que o Lula chama todo mundo de querida. Lembra da Dilma? O tchau querida ficou até, inclusive, marcado, o pessoal ficava enchendo o saco dos mortadelas, enfim, os coxinhas, ficar naquela briga dos coxinhas e mortadelas e tal, enfim, ficava essa briga do tchau querida. Então ele chama todo mundo assim. O problema da procuradora, e o contexto da audiência deixa bem claro isso, é o jeito irônico que o Lula se portava em relação a ela. Isso que a incomodou é a forma de tratamento, a entonação da voz, a ironia. Isso que ela reclamou. Não foi do não chamá-la de doutora ou qualquer coisa que o valha. Vamos ver o que vai dar esse projeto do Requião aí, né? Você escutou ele aí e tira a sua própria opinião. 7h25.
RIC Mais Notícias. E os ouvintes participando aqui da nossa programação, o Murilo de Cascavel pergunta: para que serve o Instituto Lula? É uma boa pergunta, viu, Murilo? No papel serve para aí manter o legado do ex-presidente perante os 8 anos que ele dirigiu o Brasil. Mas a Polícia Federal e o Ministério Público têm outra opinião aí. As denúncias mostram isso, né? Também o Thiago Chaves conosco, ele diz que essa questão de liberar emenda não poderia ser desse jeito. Essa moeda de troca sempre livra os presidentes. Ele reclamou aí da questão do Michel Temer, que deve ligar de novo a máquina de emendas, de liberação de emendas, diante dessa nova denúncia, a segunda denúncia dele, feita pelo procurador Janot. Também tem o Emanuel participando conosco, perguntando por que Lula nunca chamou o Moro de querido? Sei, tem que perguntar pro Lula, mas é uma pergunta boa, nunca chamou o Moro de querido. Também tem o Eduardo Corrente, ele diz que o Brasil estaria muito melhor sem essa quadrilha toda. Toda hora tem essa notícia de corrupção, da classe política metendo a mão em alguma coisa. Pela internet também, bastante ouvinte hoje. O Emerson Lopes diz que, na opinião dele, para variar, o Requião fala mais do que deveria, ele que vá para a Suécia, já que falou que lá não tem esse tipo de tratamento. A Roseli Fiedezoski deseja bom dia para todo mundo aqui conosco. O Márcio de Senha conosco também, o Emerson Lopes, a Rafa Variane da Silva. Também tem o Edson Barbosa, o Thiago Rodrigues, todo mundo conosco ali no Facebook. Você também pode participar, é só buscar na sua barra de busca ali o RIC Mais PR. Também dá para participar conosco pelo WhatsApp. O telefone é o 41 98504 5092. 41 98504 5092. Tem o Twitter, que é o @RICMaisPR. Já voltamos. RIC Mais Notícias. 7h31 e 9 pessoas e a construtora Valor foram condenadas a pagar 3,2 milhões de reais aos cofres públicos. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado. O processo é pelo desvio de recursos para a construção de 2 escolas em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba. As condenações são resultado da Operação Quadro Negro. E o relator da comissão processante que investiga a vereadora Kátia Dietrich, do Solidariedade, Osias Moraes, do PRB, apresenta hoje o relatório que pode apontar o arquivamento ou prosseguimento das investigações. Ela é acusada, você lembra, por 6 ex-funcionários por cobrar parte dos salários para mantê-los no cargo. Na semana passada, a parlamentar apresentou a defesa e, de acordo com a presidente da comissão, o vereador Cristiano Santos, do PV, o relatório deve indicar os próximos passos. Se o parecer for pelo arquivamento, será submetido à votação em plenário. Se for pelo prosseguimento, aí será aberta a fase de instrução com a oitiva das testemunhas e o depoimento das partes, de acordo com o que determina o decreto 201 de 67. E você quer saber o que a Kátia falou em defesa dela? Ela disse que os assessores que a denunciaram por exigir parte dos salários deles fizeram depósitos na conta da parlamentar por vontade própria. Eles mesmos quiseram depositar, ajudá-la, enfim, por vontade própria, depositar o dinheirinho lá na conta dela. Ela mesma disse isso na declaração que ela apresentou à comissão processante lá na Câmara, que apura o caso e vai apresentar esse relatório hoje. Então a defesa da Kátia Dietrich, você ouvinte que está aí no carro nos escutando, foi: eles depositaram o dinheiro na conta dela por vontade própria. Também por vontade própria foram denunciar depois e agora ela está enrolada aí na questão da Câmara. RIC Mais Notícias. 7h32 agora. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, vetou o projeto de lei que permitiria reformas em escolas em troca de publicidade. O objetivo da proposta, Adote uma Escola, aprovado em agosto pela Câmara de Vereadores, era que as empresas fizessem melhorias nos prédios adotados ou doassem materiais para as creches e escolas da rede municipal. Em contrapartida, as escolas poderiam explorar o espaço publicitário. Para o prefeito de Curitiba, a proposta é inconstitucional e contrária ao interesse público. No veto, Greca alegou que a criança e o adolescente são vulneráveis e que é importante protegê-los de um possível direcionamento abusivo da publicidade, principalmente no ambiente escolar.
como qualquer outro que receba veto total ou parcial do prefeito, a proposta passa agora por nova votação no plenário, que pode manter a decisão de Greca ou derrubá-la. Os vereadores têm prazo de até 30 dias para rediscutir o projeto. RIC Mais Notícias. 7h33 agora. O Departamento de Trânsito do Paraná, em parceria com instituições públicas e privadas, inicia na próxima segunda-feira as atividades da Semana Nacional do Trânsito. Este ano, o tema da semana segue o Maio Amarelo. Minha escolha faz a diferença no trânsito, com ações em diversas cidades e uma campanha voltada ao pedestre. De acordo com a coordenadora de Educação no Trânsito, Caroline Andreata, a intenção da campanha é conscientizar a população dos deveres e direitos que cada um deve ter no trânsito. Temos que trabalhar com o público, a sociedade civil organizada e as pessoas em geral, a importância do trânsito. Todos no trânsito têm o direito e dever. O motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre. Então a gente trabalha pensando no conjunto, para que o trânsito flua melhor, evitar os acidentes, os jovens que envolvem com bebida de direção, velocidade. Então a gente trabalha todos os modais no trânsito. Abertura. Agora sim, em Curitiba, o evento de abertura acontece na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, na sede da Prefeitura. Vamos de ouvinte, vários ouvintes aqui participando conosco da programação do RIC Mais Notícias. O ouvinte que não colocou o nome, final telefone 6381, diz que, na opinião dele, o Temer assumiu a quadrilha que parecia ser do Lula, segundo o noticiário que ele acompanha. Também tem a participação do final telefone 5434, ele diz que não é favorável às ações do querido Requião, mas concorda que esse tratamento de chamar de doutor, Vossa Excelência, dentre outros, é só para o ego de algumas autoridades. O Eriton diz que, se não falha a memória dele, no primeiro interrogatório do Lula, o advogado dele pediu para que fosse chamado de ex-presidente. Como sempre, falta coerência. A maneira protocolar mesmo, para quem assumiu o cargo de presidente, é sempre ser chamado de ex-presidente, como ex-governador, como ex-senador, enfim. E o Lula exigiu isso no primeiro depoimento e agora não quis fazer o mesmo com a doutora. Registra aqui o ouvinte. O Túlio, do bairro do Portão, diz que pela primeira vez ele concorda com o Requião. As pessoas que fazem doutorado, inclusive vários deles, são professores e não são tratados com essa nomenclatura. Isso deve ser mudado, essa questão cultural do brasileiro de chamar quem faz direito e quem faz medicina de doutor. Doutor é quem tem o doutorado, quem tem o título. Também tem a Juliana, ela que faz um registro aqui histórico. O decreto a qual se referiu o Requião, na verdade, é um decreto imperial de 1825 e não do João Goulart. Registra a ouvinte. Obrigado, Juliana, aqui pela participação. A Cláudia de Cascavel diz que gostaria de saber se o senador também pesquisou como vivem os políticos na Suécia, quanto ganham e, principalmente, ele deveria aproveitar e implantar o sistema político deles aqui também. Só para o ouvinte ter uma ideia, na Suécia, um vereador lá da capital sueca ganha cerca de 300 euros. Isso é o que um vereador lá na Suécia ganha. Aqui em Curitiba, um vereador ganha cerca de 15 mil reais. Então essa é a diferença de salário de um político da Suécia e de um político brasileiro. E na Suécia a gente tem bem menos notícias de corrupção, pelo menos o que chega por aqui é incomparavelmente menor do que no Brasil, né? Todo dia tem um escândalo novo, uma operação nova, novos nomes, novas planilhas. O sistema de propina era tão sofisticado que a Odebrecht contratou uma empresa de informática para bolar uma operação para poder registrar. Já parou para pensar nisso? Para refletir nisso? Era tanto dinheiro que eles precisavam de programas de computador especializados para controlar quem recebia, quanto era, para que conta ia. É um volume de dinheiro incalculável. O que o Ministério Público e a Polícia Federal localizou até agora é um pedacinho desse iceberg. Eles tinham um programa de computador, um sistema complexo, só para controlar o volume de dinheiro que circulava na mão dessa gente corrupta. O ouvinte final, telefone 9573, não colocou o nome, diz que tem coisas muito mais importantes para o Senado se preocupar, além de ficar se doendo pelo Lula. O ouvinte aqui está raivoso aqui. O Fernandinho deu até risada, Fernandinho. Sim, né? Parece briga de escola, né? Se lembra que um
que um comprava a briga do outro. Bem... Exatamente. Você falou mal dele, agora eu tô de mal com você também, né? É bem isso. Essa é a política brasileira. Vamos pro Facebook aqui, bastante gente também participando conosco. O Thiago Rodrigues mandou um textão aqui, mas ele critica o senador Requião, porque ficar comparando o Brasil com um país de fora, porque lá não tem isso, não tem aquilo. Lá na Suécia ele não faria parte de nenhum grupo político, porque lá corruptos não se criam. Aqui diz o ouvinte pelo Facebook, também participa conosco o Marco, lá de Foz do Iguaçu, da região da Tríplice Fronteira. Ele diz que o tratamento é uma questão de respeito à autoridade, algo raro hoje em dia. É uma questão cultural também, cada um chama o outro como quiser, né? Enfim, o que o Requião quer agora é proibir de alguma forma de se chamar aí autoridades de Vossa Excelência, de doutor, de magnífico, essas maneiras aí de se chamar algumas autoridades, e tem autoridade que exige isso, que seja tratada dessa forma. O Luiz diz que o Senado tem que ficar calado, enfim, e fala um monte de coisa aqui, criticando aqui essa questão desse projeto de lei que vai ser apresentado pelo Requião. Também tem a Patrícia aqui que participa com informações do trânsito. Semáforo desligado no cruzamento da Vitor Ferreira do Amaral com a Konrad Adenauer, ali perto da Unibrasil. A CETRAN está auxiliando, mas o trânsito é bem complicado na região. Você que vem ali de Pinhais para Curitiba, vai passar pelo cruzamento ali da Vitor Ferreira com a Konrad Adenauer. Se puder, pegue um caminho alternativo, senão vai ficar parado muito tempo no trânsito por ali. E aqui, seguindo com as notícias, falando de trânsito, só esse ano a Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 6 mil motoristas e mais de 5.200 passageiros sem cinto de segurança. Os flagrantes foram registrados nas rodovias federais que cortam o Paraná e não envolvem só carro, mas também ônibus. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mostra que apenas 2% dos passageiros colocam os cintos quando estão andando de ônibus. Paulo Hermínio, gerente do órgão, explica que isso aumenta em 70% os riscos de lesões em caso de acidentes. A maioria delas justifica de que o ônibus é um veículo muito grande e tem uma falsa sensação de segurança. Acredita que o ônibus nunca vai sofrer nenhum acidente, ou então se ele sofrer algum acidente, até o acidente atingi-la, vai levar muito tempo, ela está protegida lá dentro. E realmente é uma falsa sensação de segurança isso. O uso de cinto de segurança é obrigatório em todo o país. Quem descumpre a lei fica sujeito a uma infração grave, com a perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 127. E a questão da multa e da ponta da carteira é até secundária diante do risco que se corre, né? Num acidente, numa colisão, o corpo desloca, você ganha mais peso na questão do deslocamento, enfim, do impacto da colisão, e pode o ferimento ficar muito mais grave. Então não custa pegar ali o cordãozinho e encaixar do outro lado para ficar mais seguro. RIC Mais Notícias. 7h41 agora. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado decidiu que o condenado deverá pagar pela própria tornozeleira eletrônica. O projeto de lei do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, foi aprovado por unanimidade e modifica a lei de execução penal com a previsão de que o condenado deverá arcar com as despesas da tornozeleira, podendo usar a remuneração do trabalho na prisão para cobrir os custos. A senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, relatora da matéria na CCJ, apresentou 2 emendas ao projeto. Punição para o preso que não pagar o monitoramento, que vai de advertência até o retorno ao regime fechado. E a outra que permite que o Estado pague pelo equipamento dos condenados que não têm condições financeiras. Caso não haja recurso para a votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O senador paranaense Álvaro Dias, do Podemos, elogiou a proposta que transfere aos presos a responsabilidade de pagar pela tornozeleira eletrônica. Qualquer economia é importante, mas neste caso o que importa estabelecer é que é um ato de correção, ou seja, quem pratica o crime, especialmente o criminoso de colarinho branco, tem recursos para bancar sua própria prisão. Eu creio que ser uma medida importante nesse momento de indignação da população brasileira.
De acordo com o levantamento do DEPEN, em 2015, 18.172 pessoas eram monitoradas por tornozeleiras eletrônicas no Brasil. Hoje, apenas 3 estados ainda não implementaram o uso efetivo da tornozeleira eletrônica: Amapá, Bahia e Distrito Federal. Segundo as 2 principais empresas do ramo no país, 30 mil pessoas utilizam o equipamento. E o curioso é que essa empresa, uma dessas empresas, está sediada aqui em Curitiba, sede da Operação Lava Jato, ou seja, é uma das maiores fornecedoras aí, porque o que tem de gente da Lava Jato com tornozeleira eletrônica é bem grande o número. Contar uma curiosidade aqui para o ouvinte da Lava Jato. Um dos primeiros delatores da operação é o Paulo Roberto Costa, que é o ex-diretor de abastecimento da Petrobras. E em conversas aí, em uma das audiências que ele vem participar aqui, ele como colaborador é obrigado a comparecer a todos os atos judiciais que envolvem o nome dele. Então cada vez que o Moro chama, ele tem que vir aqui prestar depoimento. É quase um curitibano. E um dos bastidores, um dos corredores, ele comentou certa vez que a maior vergonha dele, Fernandinho, foi um dia, ele estava em casa com a família e o neto, ele pulou na piscina, o próprio Paulo Roberto Costa, e o neto viu a tornozeleira e achou que era o celular. E falou: vô, você pulou com o celular na piscina. E era a tornozeleira eletrônica. Não tem que ficar com dó do Paulo Roberto Costa, não. Um bandido, réu confesso, desviou milhões da Petrobras. Agora, para você ver como a tornozeleira é importante nessa educação deles, né? Eu não sei o que ele falou pro neto dele, ele não deu esse detalhe, mas ele ficou bastante preocupado e disse que o pior fato da investigação inteira foi ele ter que explicar pro neto que não era o celular, que era a tornozeleira eletrônica. Então aí a vida das famílias dos corruptos também acabam sofrendo pelo que eles fazem. RIC Mais Notícias. Tem vários ouvintes aqui participando sobre o cinto de segurança agora. O final telefone 4295 diz que existe um limite de velocidade para usá-lo. Como funciona a regra para ônibus urbanos, né, que circulam superlotados por Curitiba? Vamos procurar essa informação aqui, talvez até valha uma matéria mais para frente, mas é um questionamento bastante importante. O próprio Detran cobra o uso do cinto de segurança nos ônibus, mas aqui, por exemplo, em Curitiba, quem anda verticulado, essa hora inclusive, que é o horário de pico, não tem nem condição de sentar, quanto mais colocar um cinto, né, Fernandinho? Nem tem cinto, o banco é de plástico. Não tem duro. cinto, nenhum dos bancos tem cinto, e também a lotação, né, como você mesmo disse, Mark, é complicado, né? Exatamente. Quem participa também conosco é o ouvinte final telefone 0015. Ele diz que é tanto quadrilhão que dá até pavor. Isso só vai acabar quando o povo aprender, votar e acompanhar os mandatos dos eleitos. Nós temos que ter consciência e do valor do nosso voto, diz aqui o ouvinte, puxando a orelha de todo mundo. O Eriton diz que só o ônibus, o transporte público é totalmente seguro, não precisa de cinto. Ele também brincando com essa questão, ironizando, na verdade, essa questão da obrigatoriedade do cinto de segurança, e que as empresas de ônibus aqui da capital e todas as cidades paranaenses quase, é difícil achar um ônibus urbano, transporte coletivo, que tenha cinto de segurança, até porque eles são, na maioria das vezes, em horário de pico, super lotados. O Oséias, do Santa Cândida, diz que ele falou que acha que aproveitou os 5 minutos de fama para conhecer o Moro, enfim, não entendi aqui, Oséias, acho que faltou um pedaço da mensagem, chegou truncada. O Ederson diz que o Requião deveria fazer uma lei e adotar uma forma de tratamento específica para todos os políticos. Ele sugere aqui um termo que não dá para ler no ar, mas Ederson, tá registrado aqui, muito boa a sua ideia, viu? O Tadeu diz que no contorno sul, depois da Polícia Rodoviária Federal sentido sul, tem trânsito intenso, bem complicado. A vida do motorista que passa por lá. O Carlos, do bairro Portão, diz que o Lula é tão bravateiro que está automaticamente mudando de ramo, do político para o comediante. Diz que nem o filho dele de 7 anos acredita mais no cara. O ouvinte aqui raivoso contra o ex-presidente Lula, que prestou depoimento ao Sérgio Moro. Vamos falar de esporte? RIC Mais Notícias. Esportes. Agora 7h47, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba descentralizou o gabinete. Agora, toda semana, a equipe do órgão está em um bairro diferente da cidade. A proposta é aproximar o diálogo com as comunidades ao levar o atendimento para as ruas da cidadania das 10 regionais administradas pela Prefeitura, como explica o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcelo Richa. Toda semana eu descentralizo
todo o gabinete da secretaria, os departamentos, os diretores, equipe técnica, para estarem comigo nessas agendas descentralizadas pelas ruas da cidadania, pelas regionais, pelos bairros da cidade de Curitiba, fortalecendo de fato uma agenda participativa, onde eu recebo aqui lideranças comunitárias, entidades sociais, presidentes de clubes, federações, para discutirmos em loco a realidade onde estamos inseridos, os problemas que precisam ser enfrentados e juntos buscando solução para melhorar a vida da população que aqui está. Uma iniciativa que tem dado super certo, resultados expressivos, economia de recursos públicos e eficiência no gasto do sagrado dinheiro do contribuinte. Olha só, e hoje o projeto está na Rua da Cidadania do Bairro Novo. Até agora, o gabinete descentralizado já passou por 9 regionais da capital. Vamos falar de esporte e futebol agora? Vem aí Pietro de Lázari. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. O Atlético Paranaense volta a campo no domingo contra o Fluminense na Arena da Baixada. O zagueiro Paulo André e o atacante Lucas Fernandes não treinaram e viram dúvidas para o jogo contra o tricolor carioca. O Furacão só tem um desfalque confirmado, o meia Guilherme, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lembrando que o Atlético é o 9º colocado com 31 pontos a 3 do G6 do Brasileirão. E a 4 jogos sem vencer, o Coritiba só joga na segunda-feira, às 8 horas da noite, diante do Palmeiras em São Paulo. Lembrando que a última vitória do Coxa foi sobre a Chapecoense no dia 6 de agosto. E uma péssima notícia para a torcida Coxa Branca: o atacante Kleber Gladiador, artilheiro do time na temporada com 15 gols, foi denunciado pelo STJD pelas declarações na entrevista coletiva antes do Clássico Atletiba. Ele foi denunciado no artigo 258, posturas e declarações contrárias à ética, segundo o tribunal. A previsão de suspensão é de 6 jogos caso ele seja considerado culpado. O julgamento acontece nesta sexta-feira pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Portanto, Kleber já é dúvida para o jogo contra o Palmeiras na próxima segunda-feira. Vamos ouvir a declaração do atacante que gerou toda essa polêmica. Me senti injustiçado, né? Eu tive lá e para mim foi vergonhoso que eu tive lá e vi e ouvi coisas que para mim é vergonhoso. Para mim é bem cara de Brasil mesmo, né? Ouvi um cara dizer, por exemplo, que para um time, que eu não vou citar o time, ele não iria punir o clube porque o clube estava brigando pelo título. Então ele não ia dar punição em relação a mando de campo, ia dar uma punição, outro tipo de punição, porque o time estava brigando por título. Eu acho isso chega a ser vergonhoso, assim. E na Série B, clássico paranaense. Paraná Clube e Londrina se enfrentam no sábado, às 4 da tarde, na Vila Capanema. Se vencer, o tricolor pode entrar finalmente no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro e capitão Eduardo Brock espera um duelo diferente das outras partidas. Então vai ser um jogo dificílimo, um jogo totalmente, eu acho que diferente dos jogos que a gente vem enfrentando, um jogo mais aguerrido, um jogo mais pegado, até pelas características dos dois times, mas acredito que vai ser um grande jogo no sábado e que a gente tem total condição, total força de continuar essa nossa crescente e conseguir mais uma vitória perante a nossa torcida. E com a missão de se aproximar dos líderes na 9ª posição com 33 pontos, o volante germano do Londrina espera voltar de Curitiba com os 3 pontos na bagagem. Mais uma decisão para nós na competição, um adversário diretíssimo nessa vaga, um jogo dificílimo, né, onde o Paraná vem de uma sequência boa de resultados em casa. Esperamos, né, fazer um grande jogo e obter resultado lá. Então a nossa motivação está em cima do resultado que a gente trazer de Curitiba. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. E Pietro, também tem notícia sobre o Sub-20 do Atlético, né? Teve notícia boa ontem pro torcedor atleticano. Isso, na noite de ontem o Atlético venceu o Botafogo por 2-0 pela 5ª rodada do Grupo E. O Sub-20 do Furacão agora volta a campo na próxima quarta, contra o Grêmio do nosso Daniel Couto, aqui na Arena da Baixada. O empate garante o Atlético na semifinal da competição. Obrigado, Pietro, pelas informações. Agora, 7h52, rapidinho aqui, alguns ouvintes, viu? Olha só, Denian. Fernandinho. Ele tá falando de você lá, hein? O Denian tá dormindo, eu acho que agora, né? Tirou folga, tem que dormir até mais tarde mesmo, coitado. Todo dia, 4, 5 horas da manhã. O Emerson Lopes aqui pelo Facebook diz que tem que pagar mesmo preso pela tornozeleira. Diz que tem que pagar até muito mais, já que descumpriu a lei, tem que pagar o preço por isso. O Agilson Flauzino, pelo Facebook também, pergunta qual será o tratamento a ser dado pelos políticos corruptos, segundo o projeto do Requião. Acho que ele não tocou nesse assunto, viu? O senador só estava preocupado em defender o Lula. Mas teve um ouvinte que deu a
sugestão, né? Do tratamento. Exatamente, que é boa a sugestão do ouvinte, inclusive. É que o Requião que sobrou para ele é defender o Lula, né? Ele cada vez perde mais popularidade, tem dificuldades aí de conversar com a população, ele aproveita o reduto da esquerda para tentar fazer alguma média. Também tem aqui a participação do ouvinte que não colocou o nome na mensagem, mandou um texto grande aqui, mas final telefone 7237, ele diz que o pior que vão votar nesses gatunos novamente, e falou que aqui gostou muito do programa. Obrigado pela participação e pelo carinho, viu? Também tem o ouvinte aqui, final telefone 4293, elogia essa ação aí da Secretaria do Esporte, diz que em tempos que políticos fogem do povo, ir aos bairros é corajoso e inovador. 7h53 agora. Fernandinho, sexta-feira, sol brilhando, uma coisa que é difícil em Curitiba, um dia bonito assim, ainda mais uma sexta-feira. E ontem você dormiu praticamente na rádio, porque você acompanhou aí o show do Maroon 5. Como é que foi? Praticamente, Mark. Toda a equipe da Jovem Pan de cobertura estavam lá. Terribas, para as pessoas que estão ouvindo hoje, estão estranhando, calma, ele estava lá também. E eu fiquei por aqui, mas foi um showzaço. Para quem acompanhou toda a cobertura no Facebook da Jovem Pan, Curitiba, no caso, para você que está em Ponta Grossa, Cascavel, pode seguir a gente lá também, no Instagram, e tem vídeo por aí também sobre a fila ali e tudo mais. A galera fez toda a cobertura. Foi um showzaço, sucesso, né? E muita gente lotou o Couto Pereira aqui em Curitiba, onde foi o show, muita gente participando. E além do Instagram da Jovem Pan, viu, Fernandinho? Todo mundo que eu conheci estava no show. Tava. Rolava o Instagram ali, só tinha foto, e eu tendo que ir pra casa dormir, que tinha que acordar cedo hoje. Você via fotinha de pulseira, de ingresso do palco. Eu confesso que eu fiquei com inveja do Terribas, que eu tava indo embora da TV aqui ontem, também. Era umas 10 horas da noite, eu escutei vocês dois, você aqui no estúdio e ele lá, entrando ao vivo do show. Puta, que merda, né? Aí escapou aqui. Mas o Terribas lá aproveitando o show com todo o público lá que tava presente, muitos ouvintes da Jovem Pan que ganharam ingresso aqui. Sim, vários, que nós temos aqui a edição pra quem é de Curitiba do telefone dos desesperados, quando tem esses grandes shows do Maroon 5. Logicamente foi assim uma disputa incrível como a do Ed Sheeran. E agora vem por aí John Mayer e ainda Green Day no final do ano. E tem mais coisas aí que eu não posso contar. O Green Day vai ser bom. Aqui, perguntar pro Pierre Delazer, rapidinho, o Ederson tá enchendo o saco que o Denian foi no show. Você que falou com o Denian agora pela manhã, ele foi no show? Essa informação eu não tenho. Eu acho que ele tá dormindo. Não sabemos o porquê. Porque ele não entra no Couto Pereira. Ele tem problema com o Couto Pereira. Não é, eu não sabia. Olha só. Fernandinho, vamos embora de Maroon 5 então? Vamos então, vamos. O show? Pode ser a primeira que estourou? Vamos lá. Todo mundo ficou conhecendo, então This Love. Valeu, boa sexta pra todo mundo aí, tchau.